queria hoje, Débora, Fábio, ouvinte querido, ouvinte querida, falar de um assunto que é muito, na minha visão, é muito complexo de resolver, né? A gente tem visto o governo federal, o presidente Lula, ontem ele fez uma reunião, chamou as lideranças, chamou ministros, para ter uma conversa sobre, vem cá, como é que a gente vira esse jogo no Congresso Nacional? O governo tem tomado surras no Congresso Nacional. Podem até minimizar os admiradores do governo, os blogueiros que adoram o governo, os governistas, os ministros, os deputados e tal, podem dizer, não é tão grave assim. Claro, nunca é tão grave assim, né? Lógico que não é tão grave assim. Mas, se não fosse grave, o governo não faria reuniões sobre o assunto. Se não fosse grave, o presidente Lula não ia dar chamada nos ministros. Então é grave sim, é um problema, porque um governo só consegue tocar um país se ele conseguir aprovar transformações para esse país. Se ele não consegue aprovar transformações para esse país, grave não é, mas não tem governo. Quer dizer, grave não é porque o país vai meio que se arranja, mas não temos liderança. E essa crise de liderança é sobre o que eu gostaria de falar hoje. A gente vê o governo completamente perdido. Tem coisas positivas acontecendo que não dependem do governo. Por exemplo, a queda no desemprego. Tremenda notícia. O Brasil tem registrado, mês após mês, quedas na taxa de desemprego. A gente tem que festejar. Agora, qual é a política pública deste governo que pode merecer o crédito pela queda do desemprego? Que não a reforma trabalhista de anos atrás. Que não a vontade dos empresários de ir em frente, a necessidade de ir em frente porque não tem muita alternativa também, né? A gente vê a exportação. A exportação não é uma vitória do governo, a exportação é uma vitória do país, né? A inflação. A inflação tem a ver com política monetária, mas cadê a colaboração do governo no campo fiscal para tirar a pressão da política monetária sobre a taxa de juros? Não tem. Então a gente tem aumento de renda, mas você vai ver aumento de renda. Por que tem aumento de renda? Porque o Bolsa Família saiu de 200 para 600 reais no governo Bolsonaro e subiu mais um pouco agora. Aí você tem um aumento de renda. Você tem um aumento de crédito que tem a ver com queda da taxa de juros, você tem uma queda de desemprego. Então você tem boas notícias para festejar. Mas cadê as transformações que o governo tem que fazer? Reforma tributária vai ser considerada vitória do governo? A regulamentação não saiu até agora. O presidente se reuniu em fevereiro com o Arthur Lira e líderes da Câmara e disse, olha, essa reunião foi uma confraternização na Alvorada, ela vai se tornar rotineira. Passaram-se 4 meses e não aconteceu de novo. O presidente se reuniu, reuniu os ministros para discutir a liderança política pela primeira vez agora. Antes essas reuniões eram feitas sem a presença do presidente da República. Será que não deu para perceber que os partidos, União Brasil, PSD e MDB, têm 3 ministérios cada um? O PP e os republicanos têm um ministério cada um. Esses caras têm os cargos. E está acontecendo o quê? Como é que o governo está lidando com essa associação política que é improdutiva? Aí os aliados, PP, os partidos de centro-direita e direita começam a reclamar, o governo vai lá, troca o presidente da Caixa, o governo faz liberação de verba, bilhões e bilhões e bilhões de verbas, e não acontece, e toma um pau na hora dos vetos, da derrubada dos vetos. Aí, claro, o governo não tem nada que insistir em temas que já sabe que vai perder, né? Não faz o menor sentido. Uma coisa é você entrar em campo contra um time que vai ganhar de você, porque isso é parte do campeonato. Você tem que entrar. Se você perde por WO, você vai e entra, pode perder, pode ganhar o jogo. Outra coisa é você vetar algo que sabe que vai ser derrubado. Não faz o menor sentido a história da saidinha. É patético. Patético. O governo teve 126 votos na Câmara e 11 no Senado. 314 votos contra, 52 no Senado. Para que isso, né?
Então, é uma falta de liderança. Essa falta de liderança, ela tem as micro-lideranças, por exemplo, Alexandre Padilha, é uma das pessoas mais educadas, mais cordatas, mais simpáticas da política nacional. Ele é muito simpático e muito agradável, mas ele não está dando conta do recado. Porque ele não tem as habilidades? Não, porque aqueles com quem ele tem que conversar não querem reconhecê-lo como o ministro que faz a interlocução com o Congresso. E aí? Por que trocou a presidente da Caixa diante da pressão e aqui insiste com Alexandre Padilha? Por teimosia? Por virtude do Alexandre Padilha? Bom, mas como é que as coisas estão andando? Aí querem que essa reunião de ontem, que foi uma reunião de 1h30, envolva o ministro da Fazenda, envolva o ministro da Casa Civil, já tem o Padilha, já tem os líderes. Quer dizer, nós vamos para paralisia, uma vez por semana, fazer uma reunião gigante que não leva a canto algum. Falta um sistema. O governo não está conseguindo. Provas, indicadores de falta de liderança que a gente precisa discutir, além do veto. 2 meses de greve nas universidades federais e não acontece nada. As universidades federais. Cadê o governo federal enquadrando essa turma? Resolvendo essa crise? Não resolve. Não resolve. Então, a gente tem sinais de um governo perdido. Perdido. De um país que precisa de uma liderança, que precisa de um rumo, que precisa de um norte. Para onde o governo está nos levando. Aí os entusiastas do governo, aliás, entusiastas de governo, porque tem alguns que gostam de qualquer governo. Mas os entusiastas do governo começam a atribuir ao governo virtudes, como eu acabei de listar algumas, que não são do governo. Aumento de renda, alta de crédito e queda de desemprego, que o governo pode bater bumbo, o ministro do Trabalho, não tem nada a ver com isso. Cadê o governo olhando para o problema da Previdência? A Previdência brasileira explodiu. Explodiu, estamos chegando ao 1 trilhão de despesas. Como é que a gente vai resolver? Uma coisa é o direito que os aposentados têm, outra coisa é o compromisso do governo com as contas públicas. O desajuste fiscal está aí. A gente não vê a ministra Simone Tebet, voz ignorada no Palácio do Planalto, apresentou uma discussão sobre separar o reajuste da aposentadoria do reajuste do salário mínimo, mas quase foi linchada. Ninguém quer saber de discutir isso, tá bom. Não quer discutir isso, discute outra coisa para resolver o problema da Previdência. Previdência de gasto trilionário. Tem um desarranjo nas contas públicas. Tem um desarranjo político no país. E as coisas são uma coisa só. É a ausência de liderança. O presidente Lula, eleito pela 3ª vez presidente da República, o maior líder da história brasileira recente. Quem é que foi presidente 3 vezes? Quem é que conseguiu esse feito? Quem é que conseguiu um fenômeno de estar, com exceção dos 2 mandatos, das 2 eleições do Fernando Henrique Cardoso, em todos os segundos turnos, ganhando vários deles. Ele ganhando 5. 2 com ele, 2 com a Dilma e 1 de novo agora com ele. 5 vitórias. 5 vezes presidente o PT. O PSDB conseguiu ser 2 vezes, tendo criado a reeleição para ele. E ninguém mais conseguiu esse feito. Então, não é que faltam atributos de liderança, mas está faltando a liderança. Está faltando o comando. Então eu queria jogar este ponto para a gente pensar. Governo é liderança, governo é rumo, governo é dizer para a gente para onde que a gente vai, para onde a gente tem que ir na visão dele. Não, estamos aguardando, estamos aguardando. E esse governo até agora não disse a que veio. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.